Ei, gente! Oi, pessoal, tudo bem? Um motivo de tanta alegria é que hoje a gente finalmente se reuniu para gravar o nosso primeiro plantão de dúvidas. Exatamente, vocês estão acostumados a nos ver separadas e hoje nós estamos juntas aqui para responder algumas dúvidas que vocês nos mandaram pelo formulário. Para quem não se lembra, meu nome é Natália Eu sou a Joyce. e nós somos as estagiárias de Biologia do primeiro, segundo e terceiro ano da Escola Três Poderes. É importante lembrar vocês que esse é apenas o nosso primeiro vídeo e vocês podem continuar nos mandando dúvidas através do formulário Google que nós disponibilizamos. Exatamente, e essas dúvidas não precisam ser necessariamente dos temas que vocês viram nos vídeos, tá? Pode englobar qualquer área dentro da biologia. Pessoal, o nosso objetivo era fazer um vídeo mais em formato de podcast. Então, um formato mais descontraído, uma completando a outra, para que vocês se sintam próximos da gente também, como se a gente estivesse com vocês em sala de aula. A primeira pergunta que nós vamos responder é: por que a Austrália é considerada o continente mais hostil do mundo? Eu quero chamar a atenção para uma coisa, que é um erro muito comum. A confusão entre a Austrália é um país do continente oceania. Esse círculo rosa marca todo o território da Oceania, que inclui essa grande massa terrestre e essas outras pequenas massas que são as ilhas da Oceania. A confusão é muito comum porque a Austrália ocupa a maior parte territorial desse continente, mas é um país. Como hostil, nós entendemos o continente mais perigoso, ameaçador, e eu acho que isso está relacionado às características das espécies que vivem nesse país, ou melhor dizendo, nesse continente, já que agora nós vamos falar sobre a Oceania. A grande diversidade, a variedade das áreas do mundo abrigam variedades de espécies. Isso quer dizer que as espécies são adaptadas às características de cada região e, por isso, apresentam características e morfologias tão diferentes. Existe uma coisa que mede o índice de diversidade de cada região. Diversidade é a variedade dos grupos que existem em cada local. Esse índice vai de 0 a 1, e como eu já falei a vocês, é ele que mede a quantidade de espécies de animais únicos de cada região. Preste atenção, o índice de 0 a 1 é um índice pequeno, mas é muito significativo. Para vocês terem uma ideia, o índice da Austrália é 0,68, muito próximo de 1. E é o continente com maior índice, o índice mais próximo de 1 do mundo, ou seja, é na Austrália e na Oceania que existe a fauna mais diversa do restante do mundo. Esse alto nível de diversidade está relacionado, é claro, com um grande número de espécies exclusivas dessa região. Isso se dá também porque a Oceania, mais especificamente a Austrália, é uma ilha isolada geograficamente de todo o restante do mundo. Isso dá a ela a característica de isolamento, o que fez com que a evolução da ilha acontecesse de forma mais separada do que o restante da evolução do mundo, já que a interação das espécies que existem ali são menores do que o restante dos continentes que possuem massas territoriais muito mais próximas. Esse isolamento também proporciona que novas espécies surjam específicas daquele local. E justamente por essa baixa interação com o restante das espécies, elas surgem com características únicas. É isso que dá então a característica de hostilidade à Oceania e às espécies da região. Bom, e continuando a responder essa pergunta, como a Natália disse, a diversidade dos animais na Austrália e no continente da Oceania é muito grande.
Então, nós separamos aqui alguns pontos que pode contribuir para essa hostilidade do continente. São a riqueza de animais diversos, dentre eles animais perigosos. Lembrar que a Austrália, boa parte da área dela é composta de desertos e que houve introdução de espécies exóticas. Então, tentaram resolver um problema e criaram um maior ainda, como a gente vai ver no próximo slide. Bom, começando a falar dos animais perigosos, tem uma gama diversa de animais perigosos, dentre eles cobras com venenos mortais, aranhas também, polvos de anéis azuis, que são esses aí, são animais muito bonitos, mas que também têm uma forte característica de veneno, que isso é perigoso. Tubarões, a Austrália tem uma grande área de ilhas, né? E essas ilhas têm praias, isso vai propiciar o ataque de tubarões. E, além disso, os famosos crocodilos australianos, como a gente pode ver aí, né, o tamanho deles. E esses são alguns exemplos dos animais perigosos da Austrália. Porém, nós temos uma diversidade grande de animais. Então, tem outros animais, alguns muito fofos, como a gente pode ver aqui. Nós temos marsupiais, que é um exemplo do canguru famoso, tá vendo? Ele tem essa bolsa, onde o desenvolvimento do filhote é finalizado. Tem o koala famoso, muito bonito. Tem outros animais muito coloridos. Temos o Nemo, ou melhor, o peixe-palhaço, também da Austrália. Alguns morcegos bem grandes, assustadores para algumas pessoas, e temos esse bichinho aqui, que é muito diferente, que é o ornitorrinco. Ele é um mamífero, mas que ele coloca ovos, ele tem esse bico aí, que parece um bico de pato, e o corpo dele é coberto de pelos. É muito diferente, está lá na Austrália, só podia ser, não é mesmo? Bom, e falando um pouquinho da introdução de espécies exóticas, isso aconteceu de uma forma, como eu posso dizer, muito aleatória, onde um caçador, ele tinha uma casa no continente, né, lá na Austrália, e aí ele levou para lá 24 coelhos, porque ele queria caçá-los. Parece que isso é uma coisa inocente, mas o problema foi gigantesco, porque esses coelhos, eles viraram milhões. Eu digo milhões, eu não estou exagerando, tá? O número foi assim, extremamente grande. E aí, com essa proliferação, a gente teve impactos, a gente não, né? O continente lá, o país da Austrália, teve impactos na agricultura, então teve erosão, os coelhos causaram deslocamento e extinção de algumas espécies, porque ocuparam o local delas. E aí, para resolver esse problema inicial, eles introduziram um predador, que é essa aí, a raposa vermelha. Só que causaram um outro problema, porque a raposa não caçou os coelhos, e aí, além desse grande número de coelhos, teve o grande número de raposas. E essas raposas começaram a caçar os marsupiais e pássaros. Então, o problema da Austrália aumentou ainda mais, e os pássaros começaram a diminuir, logo os insetos aumentaram e o impacto na agricultura foi muito grande, houve uma crise, a população começou até a caçar koalas, tá? Como forma de alimentação mesmo. Para resolver esse problema, eles utilizaram o veneno dos coelhos, mas que não foi eficiente, não foi eficaz. Começaram a surgir coelhos resistentes a esse veneno. E depois disso, como uma forma de diminuir a população de coelhos, eles introduziram uma doença que no início não teve muito resultado, mas ao longo do tempo conseguiu reduzir e controlar essa população. Então, a introdução de espécies exóticas, como nesse exemplo da Austrália, tem que ser muito bem planejado e muito bem pensado no efeito que uma nova população pode causar ali naquele ecossistema, tudo bem? Até porque isso é responsável pela mudança da fauna local, né, Joyce? Exatamente, pode trazer muitos prejuízos, né? E a curiosidade é que esse grupo que começou pequenininho, com 24 indivíduos, hoje
a informação que a gente encontra na internet é que existem cerca de 500 milhões de coelhos na Austrália, uma espécie que há poucos anos atrás não existia. Só para lembrar que os coelhos, a gestação deles é muito curta, menos de um mês, e podem nascer até 14 filhotes. Então é muita coisa. É bicho demais. Então, acho que a gente pode resumir essa pergunta sobre a hostilidade dos animais da Austrália de um jeito mais simples. São animais que vivem em um continente isolado dos demais, então não tem a facilidade de se reproduzir com os outros. Então, naquela região vão surgindo novas espécies através da evolução, que tem características extremamente peculiares daquele local. Se vocês pararem para pensar bem, existem outros animais perigosos, ameaçadores em diversas outras regiões do mundo. Existem as savanas, que tem leões, por exemplo, que é um animal extremamente amedrontador. Mas muito dessa imagem que a gente tem da Austrália vem da mídia. Concorda, Joyce? Concordo, sim, com certeza. E porque lá esse grupo de animais é mais acentuado, né? Principalmente de animais que demonstram um certo perigo para a população humana. Isso mesmo. A nossa segunda pergunta não é muito biológica, mas acho que vale a resposta também porque a aluna ou o aluno estava curioso. A pergunta 2 que nós vamos responder é: por que a Ásia e a Europa são continentes diferentes se eles ficam juntos? Para explicar, eu quero que vocês visualizem esse mapa mundi. Aqui estão todas as divisões de continente e o que vocês podem prestar atenção é que a maior parte deles está delimitada justamente por ser uma grande porção de terra no oceano. Aqui nós temos América, África, Oceania, e o que chama a atenção é que essa massa única é dividida em 2 continentes. Desse lado direito, a Ásia, e do lado esquerdo, a Europa. Na verdade, geograficamente falando, todo esse continente é chamado de Eurásia. E a Europa seria uma grande península a oeste do continente Eurásia. Mas por questões históricas, culturais e políticas, ficou definido que essa porção de terra seria dividida em leste e oeste, sendo a Europa responsável pela parte oeste do território. Os fatores históricos incluem a cultura, a diferença de economia do local e diferenças entre as populações dessa enorme porção de terra. E a divisão cultural está relacionada à fronteira entre Oriente e Ocidente. Geograficamente falando também, é nessa região do globo que o mundo se divide entre Ocidente e Oriente. Eu coloquei essa imagem para que vocês visualizem o tamanho da Eurásia e a porção que a Europa representa. Mas vocês sabem que a Europa tem uma cultura extremamente delimitada, uma economia muito forte, é uma das principais do mundo, e a população também é muito própria dessa região. Então, por questões históricas e culturais, como eu falei, decidiram que queriam um continente separado do restante da Eurásia. E isso até que fazia sentido há uns anos atrás. Vocês conseguem visualizar melhor nesse outro mapa. Há muitos e muitos anos, nos primeiros registros cartográficos, já haviam dividido a Europa, Ásia e outra região, que é a região da Líbia, com base nos corpos d'água daquela região. O Mar Egeu, Negro e o Cáspio formavam uma fronteira entre oeste e leste e decidiram delimitar, então,
dois continentes diferentes pela divisão dos corpos d'água. Mas, basicamente, ainda é uma grande porção, chamada Eurásia, e somente por questões históricas e culturais ficou definido como dois continentes diferentes, Ásia e Europa. Quer completar alguma coisa, Joyce? Não, explicou muito bem. Ótima resposta. Então vamos para a próxima, que é a sua. Vamos lá. Bom, a terceira pergunta veio o questionamento sobre o códon de terminação, que ele é chamado também de stop códon. Isso tem a ver com a síntese proteica, e no próximo slide a gente vai mostrar um vídeo de como é essa síntese proteica que vai terminar justamente no códon de terminação. Vamos lá. Bom, do DNA à proteína. Vamos ver como que acontece essa síntese proteica. Nós temos aqui uma célula, ok? E dentro dessa célula, como a gente vai notar aqui agora, nós temos diversas organelas e temos um núcleo, tá? Dentro desse núcleo vai ter o nosso cariótipo, no caso da espécie humana, são 23 pares de cromossomos, tá? E os cromossomos são o DNA muito bem enrolado, tá? Ele é preso com pequenas proteínas que são chamadas histonas, que vão conseguir enrolar essa fita de DNA para formar o cromossomo. Quando a gente começa a expor esse DNA, um pedaço dele vai ser correspondente ao gene, aquele gene que a gente quer analisar, tá? E para produzir a proteína, nós vamos ter essa RNA polimerase, que é uma enzima que vai abrir a fita de DNA, como a gente está vendo aí no vídeo. Vão ter bases, tá? E essas bases vão ser complementares à fita de DNA. Para quê? Para formar o RNA mensageiro. Ele vai copiar a mensagem do DNA para formar a proteína, vai levar essa mensagem. Esse processo é chamado de transcrição. Quando o RNA mensageiro está pronto, nem todo ele, tá? Vai servir para produzir a proteína. Então, nós vamos retirar pequenos pedaços, tá? Ele vai ser unido novamente e vai sair do núcleo em direção ao citoplasma. E a gente pode ver, no citoplasma, ele vai de encontro ao ribossomo, tá? A gente vê as duas subunidades do ribossomo, que é a nossa maquinaria para fazer a proteína. São envolvidos também nesse processo RNA transportadores que vão transportar o aminoácido, como a gente pode ver aí. Eles têm trincas que vão complementar com as trincas do RNA mensageiro, e esse RNA transportador vai levar o aminoácido, viu? No RNA de encontro ao RNA mensageiro, essa informação vai ser lida até que vai chegar um momento que a proteína já vai estar completa. Então, tem que parar essa leitura, ok? Vamos entender assim. Tá vendo a proteína sendo formada? É a cadeia polipeptídica. Quando ela parar, quando ela já estiver pronta, nós vamos ter essa parada pelo códon de terminação, que é o stop códon. Aqui está a proteína, ela vai se transformar, tá? Em sua forma tridimensional e em suas diferentes estruturas. Nós vamos entender isso no próximo slide. Bom, então aqui a gente tem um exemplo de uma proteína, tá vendo? Aliás, um RNA mensageiro que vai ser lido. Para começar a ler e formar a nossa proteína, o primeiro aminoácido, ele é o primeiro, ele vai representar a nossa trinca inicial, ok? Que vai representar o nosso códon, é chamado de start códon, o que vai iniciar, tá? Ele é aqui o A ou G, que é o nosso códon de metionina. Depois vão ser agregados outros aminoácidos até chegar no final dessa proteína. Ela já vai estar completa, como nós vimos no vídeo, e aí tem que parar, tá? Esse stop códon, o códon de terminação, vai indicar. Nós temos aqui uma tabela do código genético e ela é lida, tá vendo que tem a primeira base, a segunda base em azul lá em cima e a terceira base aqui em verde. Então, dependendo da base que tiver no RNA mensageiro, essa trinca, tá? Que é chamada de códon, nós vamos ter diferentes tipos de aminoácidos. Nós temos o aminoácido
de iniciação e o de terminação, que é o stop codon, que vai dar essa pausa, ok? Aliás, essa finalização na nossa proteína. Então, deixa eu ver se eu entendi, Joyce. O DNA é uma fita muito grande e dentro desse DNA existem informações de proteína, é isso? Exatamente. Quando uma proteína precisa ser produzida, a fita de DNA é desenrolada na região da proteína. Um DNA mensageiro copia a informação de uma das fitas para poder fazer a replicagem daquela informação. Só que para ser uma proteína, para começar a produção da proteína, ele precisa entender aonde a informação genética da proteína começa, e essa região é o start codon. E para ele entender aonde a proteína acaba, ele precisa de um outro códon, que são essas 3 bases, e essas 3 bases indicam o códon de parada. É isso? É isso mesmo, porque, como você disse, o DNA é muito grande. Então, a gente quer somente um pedaço, aquele pedaço do DNA que vai ter essa informação da proteína, tá? Essa mensagem que vai ser lida no RNA mensageiro para a gente ter a nossa cadeia polipeptídica, que é a nossa proteína feita, ok? Então, basicamente, o start codon corta o DNA aonde precisa começar a proteína e o stop codon para e corta o finalzinho da informação genética da proteína. Exatamente, é isso mesmo. Então, Joyce, foi um prazer ter você aqui comigo, respondendo esse plantão de dúvidas. Igualmente, foi muito bom compartilhar agora as informações, né, juntas. E, pessoal, nós vamos ter outro plantão de dúvidas, tá? Então, vocês podem continuar mandando pelo formulário as possíveis perguntas que forem surgindo aí dentro da biologia. E a gente se vê no próximo, então. Combinado? E muito obrigada, gente. Até mais, até a próxima. Até a próxima.